Olá. Fala galera, tudo massa? Boa noite. Estamos aqui hoje com o Vitor Felipe, que vai trazer um pouco de como prevenir lesões em músculos, que vai ser um negócio do caramba assim, que para todos nós que somos músicos é importante fazer isso. Estamos com o Daniele Martins aí, que é um dos caras que representa junto comigo, e com o outro, que é o Denício Ribeiro, o NR. É um evento massa que a gente sempre traz informação, cultura e está cada vez mais trazendo mais novas informações, mais novas maneiras de interagir e trazer entretenimento e cultura para nossa cidade. Então, Vitor, agora é contigo, mano. Se apresenta aí para a galera e manda ver, velho. Fala, galera. Meu nome é Vitor. Assim como o Jeff falou, né? Eu sou professor de Educação Física, formado pela Universidade de Pernambuco. E para mim é um prazer muito grande estar participando mais uma vez, né, do North Rise Metal Fest. É a convite de Denieri, Denício aí também, né, meus parceiros de longa data. E eles me convidaram, né, para a gente abordar um pouco do tema lesões em músculos, como prevenir. Né? A gente sabe que o North Rising é um evento voltado para a música, um evento voltado para a cultura, mas além disso aí, da cultura, de tudo isso, a gente tem que se prevenir. Tem que se prevenir, tem que cuidar da nossa saúde, tá certo? E eu, como professor de educação física, eu trabalho muito, eu trabalho em academia e às vezes me chega, né, assim, com uma certa frequência, não só músicos, já trabalhei com músicos também, mas assim, atletas, pessoas de uma forma geral, que na maioria das vezes nunca buscam uma academia de forma preventiva, e sim de forma de tratamento. Nunca buscam, não, estou querendo entrar na academia porque vou fazer tal atividade, eu estou querendo prevenir uma lesão, não. Sempre busca quando já tem acontecido alguma lesão, quando já tem vindo de um quadro cirúrgico, já tem vindo de uma fisioterapia, certo? Pode passar, pode seguir aí. Aqui é meu nome, né, como eu falei, e seguindo, aqui pode seguir. Pronto. No início do século XX, eu vou dar a introdução aqui sobre o assunto, né? No início do século XX, a maioria das lesões, elas eram ocasionadas não, elas eram acometidas na região da coluna. Coluna vertebral era o local onde as pessoas mais se queixavam de dor, né? Em meados no início do século XX. Porém, quando chegou meados dos anos 80, começou a surgir uma nova versão dessas dores, né? A gente pode dizer assim, que foram a LER e a DORT. A LER, que significa a lesão por esforço repetitivo, e a DORT, que eu vou falar devagar para não me enrolar, são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. E essas doenças, elas começaram a aparecer em outras partes do corpo. O que era inicialmente mais localizado na coluna, começou a surgir em outras articulações, como joelho, cotovelo, ombro, punho. E então, a partir daí, começou a gerar-se uma maior preocupação com relação ao aparecimento desse novo tipo de lesão. Pode seguir. Segue o baile. Pode seguir. Aí. A gente sabe que a música, né, ela sempre foi assim, um instrumento de lazer para a maioria das pessoas, né? Tanto para quem toca, quanto para quem vai ali a um show, a um concerto, a uma praça, curtir um som. A música ela sempre foi relacionada ao lazer. Mas quando esse lazer vira uma coisa profissional, vira uma coisa de alta performance, aí vão novas capacidades físicas e técnicas do músico vão ser requeridas. Entre elas estão a velocidade, a resistência. Quando fala resistência, a resistência muscular, para ele poder tocar durante várias horas e mantendo aquele padrão de música. E precisão também, né? Que ele vai precisar de tudo isso para que quando ele estiver realizando aquele determinado show, determinada apresentação, seja o mais preciso possível. E alguns estudos falam que
tocar em alto nível é parecido com a atividade de alguns atletas. Por quê? Porque vai requerer treino muscular intenso, que vai incluir várias horas de prática diária, visando uma apresentação pública onde o músico ou o atleta deverá demonstrar habilidade e eficiência. E é basicamente isso que o músico faz, assim como o atleta. Ele vai precisar de várias horas de treino por dia, de várias horas de ensaio, incansantes, para que quando chegar na hora de se apresentar em público para as pessoas, ele possa demonstrar toda essa habilidade e eficiência do que ele estudou, do que ele tanto treinou. Pode seguir. Mas aí, com tanta sobrecarga, né, de treino, de ensaio, o que é que vai acontecer? A dor pode vir a superar a arte, que aí é quando entra o nosso grande problema. Por quê? Altas demandas de ensaio, má postura, às vezes o peso do instrumento, uma falta de preparo que eu falo, um preparo físico, para você tocar, tudo isso vai vir a ocasionar dor. Por quê? Quando você toca, passa muito tempo ensaiando, muito tempo estudando ali, na maioria das vezes não existe uma pausa para descanso. E essa falta de pausa de descanso, junto com a má postura, com às vezes o peso do instrumento, dependendo do instrumento que você toca, um instrumento pesado, e a falta desse preparo muscular, que na maioria das vezes o músico ele não tem o hábito de treinar, de ir para uma academia, de fazer um treino de fortalecimento para a sua profissão, porque querendo ou não, não deixa de ser uma profissão a música, certo? E então, quando tudo isso acontece, vem a dor. Pode seguir. Vem aí a dor, que é o nosso grande problema. Segue. Aí Posso agora aproveitar o limbo aí? Tá à vontade. Que tu falou sobre o peso, desculpa a voz aí, mas tu falou sobre o peso do instrumento, tu falou sobre uma postura, quantidade de ensaios, né, e resistência, preparo, né? Isso. A quantidade de ensaios, não, no meu caso, nunca foi uma bronca, mas assim, recentemente eu descobri que estou com escoliose, e é justamente o lado, a distorção que tem na coluna é justamente equivalente ao lado da guitarra. Isso. Ela pende para o lado que a guitarra tá, e a guitarra que eu passei muitos anos usando, ela é muito pesada, é uma guitarra que a madeira é muito, muito densa. Uma guitarra Samick. Quem é do rock and roll que estiver assistindo aí vai saber o que é. Mas assim, eu descobri essa escoliose e tem a ver com essa guitarra pesada aí, o meu despreparo, minha falta de postura. Inclusive estou fazendo fisioterapia. Eu tô falando aí, só veio na mente, aqui, né? Na hora. Porque realmente é isso que acontece, né? É uma cadeia, uma coisa sai puxando a outra, né? Você tem, às vezes, né? Uma coisa, você está muito tempo de ensaio, muitas horas de ensaio, tá muito tempo ali treinando aquele instrumento para adquirir uma certa eficiência, uma qualidade sonora, tal, tudo isso. Aí junto, às vezes, no início você pode até tentar manter uma postura, mas à medida que o tempo vai passando, você vai relaxando, e quando vê, já está com a postura completamente errada, a musculatura toda relaxada e tal. E, como você falou aí, o peso do instrumento. Né? São fatores fundamentais para ocasionar dor na coluna, em outras articulações do corpo. Certo? Mas vamos seguir. Agora eu vou apresentar para vocês algumas lesões que são as mais comuns que acometem músicos. Né? Não só músicos, mas de uma forma geral, trabalhadores e tal. Mas hoje a gente vai focar na questão dos músicos. Né? A primeira que eu vou abordar aqui é a epicondilite. O que é epicondilite? Né? Quando vocês ouvirem esse sufixo "ite", a maioria das pessoas já sabe que significa inflamação. Né? É uma inflamação no epicôndilo. O que é o epicôndilo? O epicôndilo, não sei se dá para vocês verem aqui na imagem, é basicamente esse ossinho do cotovelo. Né? Se vocês tocarem no cotovelo, vocês vão sentir duas protuberâncias, uma na parte interna e outra na parte externa do cotovelo. Exatamente aí. Essas protuberâncias são chamadas de epicôndilo. E elas são epicôndilo lateral e epicôndilo medial. O medial está localizado mais na parte interna do braço e o lateral
localizado na parte externa. E o que é a epicondilite, né? Como o nome já diz, é a inflamação nos tendões ligados aos epicôndilos do úmero. E elas podem ser, como eu falei, lateral ou medial. Aí agora a gente seguindo para o próximo slide, a gente vai saber qual é a causa da epicondilite. Basicamente, a maioria das doenças, das lesões causadas, que eu vou apresentar a vocês no decorrer dessa conversa, vão ser basicamente causadas por frequência e intensidade de atividades, né? Que é basicamente isso, ó. Frequência e intensidade das atividades, uma das causas da epicondilite. Outra causa é a utilização inadequada de equipamentos e acessórios, né? Às vezes você tem um instrumento, você toca um instrumento, mas você às vezes não sabe utilizar ele da forma correta, às vezes a ergonomia dele não foi feita para você, às vezes você tá com aquele instrumento ali porque às vezes não tem condição de ter um melhor, e vai tentando ali se adaptar com aquele, e esse mau uso, essa utilização inadequada do instrumento, ou às vezes o instrumento inadequado para você, pode vir a causar esse tipo de lesão. E microtraumas repetitivos no esporte, no trabalho, que no caso a música não deixa de ser um trabalho também. Esses traumas podem vir a causar também epicondilite. Seguindo, a gente vai saber agora os principais sintomas da epicondilite. Um dos principais sintomas da epicondilite é a irradiação da dor, né, que começa no cotovelo e pode se estender até a mão. Ela passa pelo antebraço e vai parar aqui, geralmente, nas costas das mãos, né? Vai ter também dificuldade para segurar objetos, fraqueza, né, que isso já seria ocasionado pela dificuldade de segurar os objetos, essa fraqueza muscular, e uma sensibilidade maior na região afetada. E quem é mais acometido por esse tipo de lesão, como o meu amigo Daniele falou, são músicos que tocam instrumentos de corda, certo? Pela questão da postura, pela questão da posição da mão, eu não toco guitarra, não toco violão, não toco nenhum instrumento de corda, mas creio eu que esse movimento de para cima e para baixo de paletada influencia muito, vai ocasionar muita tensão nessa região do cotovelo, que é a região afetada pela epicondilite. Tô correto, Daniele? Muita atenção, isso é uma coisa que é um erro recorrente de guitarrista, de violonista, nessa hora da palhetada da batida, que a gente tá com o braço sempre muito tenso e a força fica aqui, ó. A gente não tem o costume de fazer um jogo, de distribuir para o movimento do dedo, do punho, fazer um balanço do braço todo. A gente enrijece aqui, tensiona, segura a paleta, em vez de jogar congelado, e o braço, ó. Isso. Porque em vez de distribuir o movimento para o punho, que creio, assim, posso até estar enganado, porque eu não sou guitarrista, não sou violinista, nada. Mas em vez de distribuir esse movimento para o punho, como você falou aí, né? Enrijece esse punho e faz o movimento no cotovelo, que aí é onde vai gerar essa inflamação, correto? E cansa pra caramba, bicho. Isso fora o ajuste da correia, né, Felipe? A correia, a posição que tá tocando, isso tudo influencia, né? Que isso aí vai no caso lá, né, as causas, uma das causas, né, que é a questão a má utilização dos equipamentos, né? A má utilização do equipamento pode vir a gerar esses problemas, né? E seguindo, a gente vai fazer agora, vai saber agora como é que a gente pode tratar uma epicondilite. Pode passar aí, Jeff, por favor. O tratamento vai ser assim, o tratamento dessas lesões são basicamente, vamos dizer assim, que os mesmos. Uma outra coisa mais específica para determinada lesão, mas um dos principais pontos que vai ser utilizado no tratamento dessas lesões, aqui da epicondilite, vai ser o repouso. Porque, assim, na maioria das vezes, o que é ocasionado, como a gente viu, é a falta do repouso que vai ocasionar a lesão. E quando a gente não tem esse repouso, uma lesão foi instalada, para você tratar, você vai ter que repousar. Entendendo? Vai ter que utilizar uma medicação específica, na maioria das vezes anti-inflamatórios, analgésicos, métodos de reabilitação muscular, com fortalecimento e alongamento dos membros superiores. E tem também um tratamento por ondas de choque, que está sendo utilizado, é um tratamento não invasivo,
um tratamento moderno que está sendo utilizado aí, veio, se não me engano, dos Estados Unidos. E esse tratamento, ele impulsiona, joga ondas de choque na região afetada, e faz com que melhore ali aquela circulação sanguínea, melhore essa inflamação na região e faz com que, assim, tenha se mostrado um tratamento promissor, né, e eficiente para esse tipo de lesão. Entendendo? Agora vamos seguir para a próxima lesão, muito comum também, tendinite, né? Quem nunca ouviu falar, não, estou com tendinite, se você, aquele velho ditado, né? Se você nunca ouviu falar em ninguém que está com tendinite, então é você que está com tendinite, né? Pode falar aí, Denise. Desculpa eu interromper. Vontade. Mas, Jeff, vê só, não sei se aconteceu aí na tela de vocês, mas na minha aqui rolou uma distorção bizarra aos 16 minutos. Desapareceu todo mundo, depois ficou um tremido, sim, aparecia no lugar do slide, voltava, aparecia e voltava. Eu não sei se isso apareceu para vocês. Aqui não, aqui tá eu tô parando porque se tivesse sido geral, só para marcar um corte. Não Pra apareceu. mim não apareceu não. Pode ter beleza, sido conexão então aí. deve ter sido uma oscilação aqui. Desculpa aí a interrupção, tranquilo, mas porque se fosse uma bronca mesmo, tinha que ver agora, né, velho? Aqui tá tranquilo aqui. Pronto, seguindo aqui, vamos saber agora um pouco da tendinite, né? Vamos falar um pouco da tendinite, que é uma lesão muito comum, não só em músculo, mas eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, ou tem tendinite. Eu, inclusive, tenho no meu punho esquerdo, tenho tendinite. É a inflamação. O que é a tendinite? É uma inflamação no tecido viscoelástico, né? Que é o tecido que vai compor os tendões. Geralmente, né, ele se encontra esses tecidos, né? Ele vai se encontrar nos músculos que movimentam os punhos, cotovelos, ombros e também os dedos das mãos, que é, na maioria das vezes, onde ocorrem esses tipos de lesões. Esse tipo de lesão, que é a tendinite, né? A gente encontra mais casos de tendinite nos membros superiores. Ombro, cotovelo, punho, nas mãos, nos dedos, né, inclusive. Qual a principal causa da tendinite? A tendinite ela tem duas principais causas, que é a mecânica e a química. A mecânica, que é a mais comum, é justamente assim como as outras lesões, ela acontece por justamente movimentos repetitivos sem períodos de repouso. Você faz muito movimento, repete mais aquele movimento, seja no trabalho, seja no lazer, assim, por hobby, alguma coisa assim do tipo, e não tem um intervalo adequado, né? Isso, quando a gente fala só o movimento repetitivo, não é, não, porque eu passei um dia só fazendo, não. É uma coisa que vem ali dia após dia, durante anos, meses, anos. Tudo isso, esse acumulado de movimentos repetitivos é que vai vir a ocasionar essa tendinite. E tem também a causa química, que é justamente ocasionado por uma alimentação incorreta, que vai gerar produção e liberação de substâncias tóxicas no organismo. Essas substâncias, né, vão gerar, vai gerar muita toxicidade, acidez no organismo e vai ser distribuído para todo o organismo. Os tendões, que são fracos, basicamente, assim, né, uma estrutura fraca do nosso corpo, pode ser afetado, e além também da falta de drenagem, né, uma drenagem adequada do nosso corpo vai gerar desidratação dos músculos e tendões, fazendo com que eles inflamem. Isso já juntando às vezes com a toxicidade do organismo, pronto, é um prato cheio para o desenvolvimento da tendinite. Seguindo agora, a gente vai saber quais são os principais sintomas da tendinite. Os principais sintomas da tendinite são inchaço na região afetada, uma diminuição da força, na maioria das vezes na mão, no punho de segurar algum objeto, vermelhidão e calor na região acometida, irradiação da dor, que é muito comum. Você, geralmente, a dor começa no ombro, vai parar na mão, vai parar no antebraço. Ou começa no cotovelo, vai bater na mão, segue pelo antebraço. É muito comum acontecer isso, irradiação da dor. E também atrofia da musculatura em casos mais graves, né? Quando às vezes você não trata aquela lesão, você às vezes para de movimentar, para de utilizar aquela musculatura e começa a atrofiar. Querendo ou não, aí vai ser um fator ainda pior, porque já vai ser um caso bem mais grave e pode vir a gerar até caso cirúrgico.
Vitor, tu Oi. citou aí essa diminuição da força para as pessoas que estão em casa acompanhando e até para nós mesmos. É notório, assim, de cara, você já percebe, vamos supor que quem já está chegando nessa parte da diminuição da força já consegue perceber esse toque num pegar de xícara, que é uma coisa que a gente faz comum. A gente pega uma xícara para tomar um café, um copo para tomar água, a gente já consegue perceber a diminuição de força nessas simples coisas que a gente faz. Sim. Agora, assim, para você já sentir assim, essa questão da diminuição da força, não é uma coisa sei lá, um mês, 2 meses, não. Tem que ser uma coisa de médio a longo prazo, né? De meses a questão de ano, né? Assim, sei lá, de 6, 7 meses para frente, tá entendendo? Isso se não houver Entendi. tratamento adequado. Sim, então, quando perceber Já, um inchaço, já pode ser isso, né? Então, o correto mesmo é já imaginar que possa ser isso. Mas se esse inchaço for contínuo, é isso? Porque o ideal é o seguinte, a partir do momento, na maioria das vezes não, a tendinite, ela é localizada em alguma articulação. Quando a gente às vezes começa já a sentir uma dificuldade em realizar determinados movimentos, poxa, eu tô sentindo dor, flexiono meu punho, flexiono meu cotovelo, né? E eu sinto dor ao fazer esse tipo de movimento, já é assim, um sinal de alerta. E a partir do momento que começa, assim, e você não tratou, e começa a aparecer outros sintomas mais graves, aí já pode partir diretamente para o médico já. E inicialmente é bom procurar um médico logo de início, né? Começou a sentir os primeiros sintomas, já vai ali, faz sei lá, uma ultrassom, um exame de imagem que detecta bem esse tipo de lesão. E pronto. Não deixar chegar nesse nível de perder a força para poder procurar um médico. Tá entendendo? não Entendi. deixar chegar nesse nível de Denieri. Já Exatamente. aconteceu de eu tentando pegar certas coisas, não conseguir fazer esse movimento tipo, De pinça. agarra, de gancho, de pinça, né? E muita dor aqui. Acho que celular também tem muito a ver com isso. A gente tem uma mania de Isso. apoiar o celular no dedo midinho. Isso é um negócio Exato, bizarro que a gente faz. Às vezes o dedo tá parecendo uma régua, né? É. E rola muito isso mesmo, de você pegar a parada, velho. Você se brincar, cai no chão. Falta força. É porque Dor, dá dor que aquela dá. musculatura vai estar sempre contraída, né? Quanto tempo a gente passa, às vezes, com um celular na mão, na frente de um celular? Ou, às vezes, sei lá, com um mouse, quem trabalha com um computador, ou quem toca, por exemplo, né? Passa muito tempo, às vezes, com aquela musculatura ali contraída e sem um descanso devido. E quando isso acontece, cara, já era. Pode procurar tratamento que alguma lesão com certeza vai vir em série aí. Né? Seguindo, quem é mais acometido por esse tipo de lesão? Clarinetistas, justamente aí, ó, como o Daniele falou a questão do celular, o clarinetista, por quê? Clarinetista, flautista. A questão, principalmente no polegar, o clarinetista ele tende a ter muita lesão no polegar, porque é onde ele segura o instrumento. Clarinetista, saxofonista, tá certo? Flautistas também. Pianista também tem muito movimento, desenvolve muita tendinite no punho não, nos dedos, pela questão da movimentação, ali, dedo ali, aquele constantemente, né? Percussionistas também, tem o exemplo de Neil Peart, do Rush, saudoso. Tom Iommi também, né? Guitarristas. Tem também um caso até, assim, né? Famoso também, aquele pianista brasileiro, João Carlos Martins, também teve, né? Chegou a fazer cirurgia, chegou a parar de tocar, depois voltou a tocar ainda com dificuldades. Mas, enfim, são alguns das classes que são geralmente acometidas pela tendinite. Isso não quer dizer que outros tipos de música, outros tipos de instrumentistas não possam desenvolver, mas geralmente são as mais acometidas, esse tipo de classe. E os tratamentos da tendinite. Um dos principais tratamentos da tendinite, que na maioria das vezes é recomendado, é o choque térmico, que é quando geralmente os médicos passam 10 minutos de água quente, seguido de 10 minutos de uma bolsa de gelo ali. E fazer isso durante 3 vezes, no caso da 1 hora, 2 vezes ao dia. É geralmente o ideal.
Analgésico, né, para diminuir a dor, injeção de corticosteroides, que é um medicamento que já é um nível a mais, né? Quando aquele analgésico ele não está fazendo mais efeito, aí já vai para essa injeção. A injeção não deu efeito, fisioterapia, tá entendendo? Que já vai ser, pode ver que à medida quando a lesão vai ficando mais grave, os tratamentos também vão ficando, assim, não diria invasivo, mas assim, um pouco mais intensos. E o descanso, que é fundamental para esse tipo de lesão e as outras também. Tá entendendo? Seguindo, falar agora do meu amigo Denieri. Tenossinovite. Tá sentindo aí, né, Denieri? Tenossinovite. O que é tenossinovite? É nada mais, nada menos do que a inflamação de um tendão e do tecido que recobre esse grupo de tendões, chamada bainha tendinosa. Ou seja, a gente tem aí, né, os tendões que ligam o polegar, que ligam os dedos, se puder botar isso, e esse grupo de tendões, ele é revestido por uma bainha. Quando essa bainha inflama, né, e junto com os tendões, aí vai gerar tenossinovite, que é essa inflamação nesses tendões, num grupo de tendões. As principais causas, né, da tenossinovite, ela é muito comum em atletas ou profissionais que é muito necessário fazer movimentos repetitivos. Assim como as outras, né, também estão relacionadas a movimentos repetitivos. Ela pode surgir por algum tipo de infecção no corpo ou como como complicação de outras doenças degenerativas, como artrite reumatoide, esclerodermia, gota, diabetes ou uma artrite reativa. Ou seja, ela não é só causada ali pela questão daquele movimento, né? O excesso de movimento. Ela é causada também, pode ser ocasionada também por outras doenças. Componente genético, hereditário, rola essa parada também. Tipo, minha avó tem tudo quanto é treta de osso, de tendão, tá ligado? Isso pode ser Fator hereditário? uma das peças, além de Não, toda a minha negligência, de todos os outros que já foi falado, isso também influencia ter algum... Não, fator hereditário não entra na questão da causa de uma tenossinovite, de uma tendinite. Não, na maioria das vezes são fatores comportamentais, fatores relacionados a, assim como você falou, né, tipo uma displicência de cuidado com o próprio corpo, né, falta de descanso. Essa questão de fator hereditário entra no caso assim de outras doenças crônicas, né, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. Isso estão relacionadas a hereditariedade. Essas doenças, inflamações relacionadas a tendão, a músculo, a maioria das vezes são comportamentais. É mau uso da máquina. Exatamente, né? Elas podem ser agravadas se você já tiver a doença, por exemplo, como a tenossinovite. Você tem uma artrite, você tem uma artrose, uma artrite reativa, seja lá o que for, você pode desenvolver por essa doença que você já tem. Seguindo, a gente vai saber os sintomas, os principais sintomas da tenossinovite. Denieri que tem aí, ele pode confirmar, né? Alguns aí. Eu trouxe alguns aqui que são dificuldade de movimentar a articulação. Né? A tua é instalada onde, Denieri? Tua tenossinovite? No punho. Cara, tem um nome estranho, velho. Tem alguma coisa a ver com tubo, não sei de quê. E tem água aí. Tem um lugar aqui que tá com água que não era pra ter. Tá com líquido que não era pra ter. Mas é na Eu mão, esqueci. Né? E tá tudo podre aqui. Tem aqui, tá tudo podre. Túnel do Carpo, eu acho que é isso, túnel do Carpo, alguma coisa assim. O túnel do Carpo é aqui, né? Nessa região do pulso. Enfim, né? Tá tudo podre. Os principais sintomas da tenossinovite são dificuldade para movimentar a articulação, vermelhidão na pele sobre o tendão afetado. Não sei se você já sentiu esse sintoma. A falta de força muscular também. E dor no tendão. Você vai sentir um pouco, a maioria das pessoas sentem a dor nesse tendão. São os principais sintomas da tenossinovite. Tem algo a falar? Pode falar. Inclusive, eu passei a sentir muito mais depois que meu filho nasceu, né? A gente tá com o menino no braço o tempo todo.
várias Isso. vezes, e a partir de um dado momento eu não pegava mais ele assim. Eu colocava ele aqui, em cima aqui do braço e deixava a mão Do antebraço, né? solta porque eu não aguentava segurar Segurar, ele né? assim, pegando com a mão. Eu botava o braço mais pra lá e deixava ele em cima disso aqui, Tá botava a entendendo? outra mão assim, ó, e as duas mãos ficavam livres, porque eu não aguentava segurar. Segurar, Eu né? fazia isso, ele ficava aqui em cima, apoiado no braço. E essa tua dor, Ainda hoje que eu Denire, faço isso. ela é nas tuas duas mãos ou é mais na tua mão que tu paleta com consistência? É na direita. É na direita, que é a minha mão Geral, padrão, né? A né? tua mão que Dominante, né? desenha, que tatua, é a tua mão dominante. É, Isso, como tatuagem, desenho, trampo, é a mão do mouse, É. né? total. Trabalhei quase 2 anos em call center e a ergonomia lá era bizarra na Oi. E tipo, a gente ficava com o braço assim, ó, o tempo todo. E o mouse pra lá, mouse pra cá. É. Se brincar, o cara voltava pra casa que nem Charlie Chaplin, naquele filme lá fazendo o Tempos movimento modernos. lá, É. tempos modernos. O É. braço duro assim pra frente. Não, mas realmente isso é um fator de cuidado, né? Você tem que ter cuidado para não essa sua lesão aí não vir piorar, né? Porque assim, É, você já tá em um estágio assim que você não consegue mais, como você falou, né? Não consegue mais segurar seu filho no braço direito, ah, porque incomoda a tua mão, tu não tem mais força para segurar, né? Ou pode até começar a segurar, mas depois não aguenta mais. é. Porque aquela lesão Eu tô fazendo fisioterapia pra vai ressuscitar um pouco começar disso. a incomodar. Vitor, estás ouvindo a gente? Não terá ser o fator fundamental, não. Tô ouvindo. Massa, é porque deu uma Tô cortadinha, ouvindo bem. mas tá tranquilo. Beleza. Tá tranquilo. Aí quando tá falando só fisioterapia pra tudo, ele não vai resolver não, entendeu? Assim, vai ser a chave de entrada, né? Mas se tu não depois que tu passar essas sessões de fisioterapia, tu não buscar assim fazer um fortalecimento muscular, uma, uma academia para fazer um programa de treino ali voltado para esse Isso. fortalecimento, vai ser mesmo que nada, né? Fez isso, aí Pronto. vai, melhora A um ideia, pouco, a ideia é depois essa, a de um ideia é tempo, trilhar esse caminho. Porque do jeito que eu tô, é, se eu passar direto pra uma academia, eu vou destruir o resto. Né? O que não, tiver de hoje sobra não é funcionando, eu recomendado destruo. não. E, Hoje não inclusive, é parei de recomendado não. pedalar, né? Eu não tô pedalando também, porque o cara não resiste, o cara não aguenta. Então, é melhor fazer fisioterapia e depois vou subir no degrau nessa Tem que ser parada. assim, uma coisa de cada vez, né? Assim, geralmente é isso, né? Você fez a consulta, o médico vai, ó, procura fazer uma fisioterapia. Passou a fisioterapia, quando o fisioterapeuta liberar você, ó, aqui já tá de boa, já tá tranquilo, a lesão já tá mais estabilizada, melhorou. Então, procura uma academia para fazer um trabalho de fortalecimento muscular, certo? Trabalho de alongamento. Isso coisas que você também pode fazer em casa, né? Depois que você tiver liberação, você já pode procurar fazer um alongamento em casa, antes de ir trabalhar, antes de tocar. São coisas que você pode fazer diariamente, certo? Seguindo, o grupo de músicos que mais são acometidos pela tenossinovite, né? Bateristas, que Denieri também é baterista, oboístas e flautistas, certo? E os tratamentos. Os tratamentos da tenossinovite, órteses, começa ali, né? Ah, tô sentindo uma dorzinha ali, bota uma órtese, uma munhequeirazinha, aqueles tensores de punho, né? Para amenizar a dor, evitar movimentos bruscos naquela articulação. Uso de analgésicos, choque térmico também, né? Assim como na tendinite. 10 minutinhos de água quente, 10 minutinhos de água fria, repouso 2 vezes por dia. A fisioterapia, que também é muito recomendada, injeção de corticoides e, em últimos casos, quando assim o tratamento, todo tipo de tratamento já foi feito, todo tipo de intervenção não cirúrgica foi feito, foi tentado, mas não deu certo,
aí é que vai, em último caso, ser feita a cirurgia, que é para tentar reconstruir, desinflamar esses ligamentos que estão inflamados. Beleza? Então se cuida aí, Denir, para não ter que chegar nesse último estágio. Esse outro aí, Denir, conhece também? Síndrome do túnel do carpo. É isso aí, velho. É isso aí, tem isso aí também. Tá lá no papelzinho, no bendito papelzinho, tá lá. Síndrome do túnel do carpo. É exatamente essa expressão que tá lá. Junto com outras coisas. Resumindo, cai, O tua mão que... tá aí, já ela cai, né? De repente ela cai aqui no meio da apresentação, ela tomba aqui, tudo É e a, fala ma- assim, a mão Desmontando, da cara. múmia. A mão da múmia. e o cara ri pra não chorar, né? Aproveite nosso amigo aí, já é um cara para você procurar também para se cuidar, né, velho? Com certeza, eu já tô maquinando aqui. Tamo aí, hein? Mas vamos lá, o que é a síndrome do túnel do carpo? É uma compressão no nervo mediano que passa pelo punho e inerva a mão. Tem uma imagem aí, Jeff, se tu passar aí, por favor. Tem uma imagem que mostra bem direitinho o que é o nervo mediano. O nervo mediano é esse em amarelo. Esse nervo mediano, quando ele é comprimido, ele vai ser comprimido às vezes por esses tendões que tem aqui em azul. Ele, quando é comprimido, ou às vezes também ele pode ser comprimido por esse ligamento transversal do carpo. Essa partezinha branca aqui que passa sobre eles. Às vezes também pode ser gerada essa inflamação, essa inflamação no nervo mediano, essa compressão por cistos que às vezes nascem, pode nascer no tendão, ali no punho, e isso comprime esse nervo. E esse nervo, ele vai inervar os dedos da mão, menos o dedo mínimo. Mas do polegar ao dedo anelar, esse nervo, vai passar informações para esses dedos, os quatro dedos, tirando o dedo mínimo. Certo? Passando aí, por favor, a gente tem as principais causas da síndrome do carpo, que são esforços prolongados ao nível do punho. Tá me ouvindo? Agora voltamos. Então, deu um corte. A Foi, gente escutou só até os esforços prolongados ao nível do punho. deu uma caída aqui, mas voltou, agora voltou. Nossa. Enfim, são esforços prolongados ao nível do punho. Beleza, dá uma pausa aí. Só que, se vocês observarem as outras causas, pode ver que não tem muita coisa a ver relacionado com os esforços, com as outras lesões que a gente falou anteriormente. Gravidez, obesidade, fratura do punho. Fratura do punho pode até ter, né? Porque é uma lesão, um trauma. Artrite também. E diabetes. Ou seja, alguns estudos mostram que que a síndrome do túnel do carpo, ela não está, na maioria das vezes, ela não está relacionada a esforço repetitivo. Mas sim, pode vir a ocorrer por esforço repetitivo. Mas ela pode ocorrer também por outros fatores que não têm a ver com o esforço. E na maioria das vezes ela ocorre em mulheres. Né? No caso, fatores de gravidez, obesidade e diabetes são fatores determinantes que podem corroborar para o aparecimento da síndrome do túnel do carpo. Os principais sintomas dessa síndrome são dor, né? Na maioria das vezes as pessoas sentem muita dor, dormência. Tu puder passar aí, Jeff, por favor? Dormência também na mão, né? Naquela região afetada, no punho. Formigamento, um formigamento que vai irradiar, né, para a mão. E diminuição na sensibilidade nos 4 dedos inervados pelo nervo mediano, que são do polegar ao dedo anelar. Vai sentir uma diminuição na sensibilidade desses 4 dedos, que são justamente dedos que são inervados pelo nervo mediano. E quem é mais acometido por esse tipo de lesão?
Vitor, deu um pequeno corte aqui, não sei se tu tá ouvindo. Coloquei Denier aqui na tela, porque eu acho que Estão deveria. vendo aí? Deu um bug legal. Não estamos te escutando bem, não, sabe? Deu umas picotadas e a gente não entendeu até. Tu falou da parte da diminuição da sensibilidade nos 4 dedos, que vai do polegar ao anelar, e daí para lá a gente começou a ter dificuldade de te ouvir. Ainda tá cortando. A gente ainda tá tendo dificuldade, tá cortando bastante a tua fala. Não seria aquela bronca do mesmo de Helena, não? De Helena? A Oi. proximidade com o roteador? Pode ser. Tu estás próximo do roteador? Ó. Mas vamos lá, Denieri, para não perder esse gancho, conta um pouco aí, velho, quais são as recomendações que tu tá fazendo, assim, o que tu tá fazendo. O Vitor voltou já também, deixa eu ver se tá ok. Fala, Vitor. Voltei. Tá Fala. ok? Sim, Tô vendo. estamos se ouvindo bem. Massa. A Tá gente perto te do ouviu. roteador? Tô aqui na sala, aqui do lado. A gente tinha perguntado, a gente tinha falado que a gente tinha ouvido até quando tu falou que tinha a diminuição da sensibilidade nos quatro pontos, né? Que era do polegar ao anelar, e aí daí para lá a gente começou a interromper, a gente deixou de te ouvir. Assim, dessa parte aí deu para entender tranquilo, né? Com relação aos sintomas, né? Dor, dormência, formigamento e essa diminuição na sensibilidade, né? Nos nervos que são, nos dedos que são inervados por esse nervo, certo? Aí seguindo a questão do acometimento, né? Da síndrome do carpo, que geralmente eles são mais acometidos por violinistas e violeiros, né? Ou seja, quem toca instrumento de corda está mais propenso a desenvolver esse tipo de lesão, né? Assim como o Denieri já falou aí, que tem... Parece que eu fiz essa apresentação voltada para tu, né, Denieri? Tudo que eu falei aí tu tem, né, cara? Tô podre, Tudo que eu falei, o cara trocar de mão. É uma consulta online. Então, é basicamente isso. Ou seja, assim, a gente sabe, como a gente viu aí, que na maioria das lesões que eu apresentei, sempre tem algum instrumento de corda voltado, certo? Então, é um fator de atenção aí para quem toca instrumento de corda, né? Porque não adianta, às vezes, você tocar um instrumento e não se preocupar com sua saúde, né? Então, talvez já fique aquele alerta ali para quem toca instrumento de corda aí para se cuidar com relação a isso. E o tratamento da síndrome do túnel do carpo. Os tratamentos são assim, anti-inflamatórios, uso de medicamentos, né, anti-inflamatórios, às vezes analgésicos para diminuir a dor, anti-inflamatórios para tentar diminuir a inflamação na área, imobilização, mudança ou suspensão das atividades laborais ou recreativas. Ou seja, se você faz alguma atividade e assim, essa dor não para, o ideal é você ou trocar de atividade, não seja lá trabalho, seja lazer, ou suspender por um tempo esse tipo de atividade, entendendo? Para que, assim, pelo menos a lesão possa estacionar ou melhorar. E se caso essas intervenções elas não melhorem, não dê resultado, aí tem que partir para a cirurgia, que é uma cirurgia simples, basicamente. Eu estava dando uma lida sobre a questão da cirurgia. É uma cirurgia simples, onde o médico só vai dar um pequeno corte na região do punho e ele vai descomprimir esse nervo, ver qual é a causa da compressão, se é um cisto, se é alguma inflamação no tendão que está ali ao lado, e vai descomprimir, pronto, fechou, tranquilo. Uma cirurgia bem simples de ser feita, entendeu? Mas aí a gente vai para o tema da nossa conversa, né? Porque aí eu apresentei um monte de lesões, as causas, né? Como tratar essas lesões, mas além de tratar, a gente quer prevenir, a gente quer evitar chegar no nível de lesão, a gente quer evitar a lesão. E eu estava vendo aqui um estudo, né? Que ele falou que seguir um programa de treino físico estruturado, de duração variada, desde algumas semanas a vários meses, resultou, de uma forma geral, em melhorias significativas na performance e na redução
e mesmo eliminação de dores crônicas. Esse estudo foi feito com músicos, e eles fizeram um acompanhamento com músicos, não lembro qual foi o país agora, de uma orquestra de algum país aí, e alguns músicos fizeram um programa de treino durante algumas semanas e outros fizeram durante meses. E durante esse programa de treino, ficou constatado que esse treinamento foi resultante, de uma forma geral, para que houvesse melhorias na redução da dor, né, e melhoria na performance desses músicos. Sendo assim, a gente pode concluir que um programa de treino bem estruturado, bem feito, pode sim gerar uma eliminação de dor, redução da dor e até prevenir. Nesse caso do estudo, ele já foi feito já num âmbito de tratamento, vamos dizer assim. Mas se você pega assim, já tem uma lesão instalada, se eu faço o treino, eu consigo melhorar, imagina se eu treino antes de ter uma lesão. Ou seja, os resultados são ainda melhores. Entendendo? Por isso, a gente passando aí, a gente pode ver que os principais fatores para prevenir lesões, uma boa alimentação, né? A gente precisa se alimentar bem, porque o corpo, para funcionar bem, ele precisa estar bem alimentado, precisa ter bons nutrientes. Descanso. Quando eu falo descanso, não é só dormir, é dar pausas na hora do trabalho, na hora do ensaio, na hora de que for tocar. Principalmente na hora do ensaio, né? Assim, não na hora de tocar, na hora de que for ensaiar ali, você está ensaiando, sei lá, a cada 2 horas de ensaio, a cada 1 hora, pega ali 10 minutinhos, 5 minutinhos, sei lá, a cada 1 hora você tira 5 minutinhos de descanso, a cada 2 horas, 15 minutos, é o suficiente para que você não venha a sobrecarregar aquela articulação, aquela musculatura. Aquecimentos e alongamentos antes e após o uso do instrumento, né? É muito importante você preparar aquela articulação, aquela musculatura para o esforço que ele vai ter. A gente que assiste futebol, por exemplo, a gente vê sempre que um atleta ele vai antes de entrar em campo, ele precisa se aquecer. Por que ele se aquece? Para evitar lesões. Justamente isso que o músico deveria fazer, porque além de ser uma profissão, o músico, alguns estudos, como eu falei, mostram que a profissão de músico é tão intensa, tão desgastante quanto a certo? Então, esse aquecimento, esse alongamento antes e após o treino é fundamental. Uma boa postura também, muito importante para a gente evitar lesões, a nível de coluna, principalmente. A coluna é toda a estrutura do nosso corpo, né? Se ela não está bem estruturada, a musculatura que protege vai ter vai desencadear algum problema. Oi, voltou agora? Voltou. Aparentemente sim. Tu estava falando da coluna, acho que a coluna é a estrutura do nosso corpo, é isso? É isso. Assim, se a gente, falando a questão da postura, né, que é fundamental ter uma boa postura, porque como a coluna é a estrutura do nosso corpo, que mantém o nosso corpo assim de pé, basicamente, o nosso tronco de pé, se ela não está a musculatura que trabalha ao redor dela, que vai fortalecê-la, que vai protegê-la, não está bem fortificada, pode vir a gerar lesões aí, né, como uma lordose, escoliose, cifose, que são alguns dos principais distúrbios que as pessoas sofrem na coluna. E também um fundamental, que é um programa de treino, que é muito importante você treinar, não só porque você é músico, porque você faz um instrumento. Não, você treinar de uma forma geral, para ter uma boa saúde, desenvolver bem sua musculatura, ter uma musculatura fortificada, tá entendendo? Tudo isso é fundamental, esse conjunto de fatores são fundamentais para prevenir lesões, tá entendendo? Se você puder fazer tudo isso, incluir tudo isso no seu dia a dia, é fundamental. A chance de você se lesionar vai ser mínima. Pode acontecer? Pode. Traumas podem acontecer, né? Tudo isso pode acontecer.
Mas aí a chance disso acontecer vai ser reduzida ao extremo, entendendo? Talvez se, aí um exemplo aí, Denieri tivesse feito, sei lá, talvez metade disso aí, um aquecimento, assim, aquecimento eu creio que deve fazer, né? Mas assim, com uma certa frequência, utilizar, dar pausas na hora de ensaios, tudo isso talvez não tivesse tantos problemas. Uma coisa que eu observei, e tu falando aí com a galera que é mais acometida, que eu observei um padrão que normalmente é a galera que tá no front, que é uma galera que é mais vista, galera de flauta, galera de sax, galera que faz solo, galera que normalmente tem que fazer uma firula diferenciada. Eu fiquei pensando aqui até em algum fator social, psicológico, que o cara meio que, sei lá, se força a descer a lenha de um jeito negligente para entregar mais rápido a essa espera que vem desse holofote para essa galera. Que realmente, Exato. galera que faz sax é uma galera que na banda tem um lugarzinho do solo dele ali, a galera espera aquela firula, a galera da guitarra. O cara da flauta também. Tem uma banda gigantesca, tá lá uma orquestra gigante, de repente tem um cara lá que vai fazer o solo, velho. Aquele cara ele vai ter que descer a lenha. Isso entra na mente do cara e o cara, meu irmão, vou estudar e dane-se alongamento, dane-se postura, eu vou estudar e depois eu vejo o que acontece. E aí não dá merda. É isso aí, exato. Denise queria falar alguma coisa aí, Denise? Pode falar. Justamente, Felipe, eu queria que tu comentasse um pouco sobre o dedo em gatilho. Eu tenho isso na minha mão, jogando bola, sou goleiro, e a bola, quando bateu, de certa forma, ele bateu fazendo esse movimento aqui nos dedos. E quando voltou, voltou como se o ligamento ficasse como um gatilho. Meu dedo ele não fecha no total, ele fica sequinho. Tô entendendo. Isso pode ser ocasionado justamente alguma lesão, assim, geralmente não, essa tua lesão foi ocasionada por trauma, né? Foi uma lesão traumática. E, assim, eu não sou especialista, né? Não sou ortopedista e tal, mas provavelmente deve ter gerado alguma lesão aí a nível de ligamento, que deve ter o de nível de nervo, nível nervoso, no caso, que pode ter gerado uma contração, assim, uma contração involuntária, entendendo? No teu dedo e feito com que ela fique assim, né? De uma forma, um dedo de gatilho. Aquela coisa, é um movimento que você não consegue controlar. Você faz até certo ponto, mas o resto você não consegue. Deve ter gerado alguma lesão aí a nível nervoso. Entendeu? Massa, valeu. Outra coisa assim, que eu também queria abordar, só um exemplo, né, com relação ao treino, né, para você ver assim, a importância do treino. Vocês conhecem a galera aí que tá assistindo, que vai assistir, o baterista do Sepultura, né, Eloy Casagrande. Se vocês verem a estrutura corporal dele, ele é um cara forte, né, ele é baterista do Sepultura, toca de uma forma muito extrema, muito rápida, mas se vocês observarem a estrutura corporal dele, é monstruoso, né? Chega assim até a ser meio que destoante da classe dos bateristas, porque você vê a maioria dos bateristas são, assim, tem uma certa força, um certo desenvolvimento muscular, mas não tanto quanto ele. Isso mostra que ele é um cara que se cuida, até porque a área que ele toca, né, a percussão, baterista, ainda mais da banda do Sepultura, requer muito esforço físico dele. Então é fundamental ele se cuidar, tá sempre ali, ele treina, tem dietas específicas, tem um programa de treino, acompanhamento, justamente para isso, para evitar esse tipo de lesão, porque o cara é baterista de uma das bandas mais influentes do mundo e não se cuidar é vacilo. Vacilo E ele é geral. um ogro, né, velho? O cara é um ogro na bateria. Olhando ele tocar, você já começa a sentir dor. Pancada. Porque o bicho é agressivo demais. E o movimento que ele faz no corpo é muito. É isso. É muito intenso, velho. Você olha, você sente dor só de olhar. Ele é um show à parte, né? Assim, você vê ele tocando assim, é um show à parte. Porque o cara realmente se entrega muito no que ele está fazendo ali. Mas por trás de tudo isso, ele tem todo um acompanhamento de treino, né? Eu sigo ele no YouTube, eu vejo alguns canais, alguns vídeos que ele posta, né?
alguns comentários que ele faz com relação a isso, a questão da rotina dele e tal. E é uma rotina de treino intensa que ele tem, né? Só às vezes quando está em turnê, que às vezes dá uma pausa aqui, uma pausa ali, mas às vezes ele leva um personal e tal, e está sempre fazendo alguma coisa para evitar se lesionar. Porque lesão no nível daquele que ele está é prejudicial demais para a carreira dele. Entendeu? Mais alguma dúvida vocês têm? Cara, Comigo tá tranquilo. Já tirei minhas dúvidas aqui. A única, na Tá verdade, me ouvindo? mas tá tranquilo. me aguarde que a gente vai conversar sobre esse treino aí. Total. Eu lembro que desde quando eu comecei a tocar, eu é. fazia alongamentos simples antes de tocar. E eu tinha um hábito de ensaiar, muitas vezes, quando o ensaio era longo. Até a gente ensaia em casa, né? A própria música, quando a gente Isso. vai tocar, seja um cover. Então, quando estava começando mesmo, que eu tocava mais, hoje em dia eu já não toco tanto, eu lembro que eu ensaiava bastante. Quando eu tinha bastante tempo livre, eu lembro que chegava a tocar 6 a 8 horas por dia. Mas eu tocava, das minhas 6 a 8 horas por dia de estudo, sei lá, era bastante tempo sentado e eu simulava só o tempo do show em pé. Eu tenho uma guitarra e minha guitarra é muito pesada, é um modelo Explorer e ela é muito pesada, cara. Então, por ela ser pesada, eu tocava bastante tempo com ela sentado, que era uma forma de treinar, mesmo além do alongamento, e passava, como eu sabia que normalmente eu tocava 1 hora de show, eu treinava nesse meio termo, na metade do meu momento de treino, eu treinava 1 hora em pé, que era para Em pé, simular né? o momento do show. E hoje eu não sinto nada de dores nas mãos. E olha que eu fiz bastante esforço repetitivo. E eu lembro de ter coletado essa informação em algum lugar, e essa informação que foi coletada em algum lugar ajudou de uma forma gigantesca. Não tem nem o que falar. Porque assim, E assim, falei. só mais uma coisa que eu tô vendo agora, né, depois da fisioterapia, é que na escola, essas aulas de educação física que a gente teve, por exemplo, lá na escola lá que a gente estudou, era uma coisa que era um alongamento que a gente aprende e que a gente não aprende, na verdade. Eu tô vendo agora o que é alongamento. E, mano, um alongamento bem feito, você chega em casa como se você tivesse passado 2 horas na academia carregando peso, carregando ferro. Um alongamento de verdade. Você chega em casa esticado de verdade, pegando fogo. Eu Pois é, achei né, isso aí Nenê? no geral Agora, aí, velho. agora também é um alongamento muito mais preciso, tu já tá cheio de dor, do que tu já tá cheio de problema aí já, né? Espero que se Tu, resolva, man. Voltei. Tinha caído tu aqui. chegou a escutar, man? Tu chegou a Eu, escutar? fa... eu falei que eu entendi tu falando até a parte de fisioterapia aqui na escola, aí caiu aqui. Isso que na escola o alongamento que a galera faz com a gente lá, mano, não dá conta de nada. Eu tô descobrindo agora na fisioterapia o que é alongamento de verdade e tipo, é coisa que você chega em casa como se estivesse saindo da academia carregando É, peso, levantando ferro. É tipo, é pra é, esticar de verdade, é contar, sei lá, 30, 40, 45 segundos, segurando o troço pra sentir de verdade, esticar direitinho, volta direitinho, faz pro outro lado. A galera pensa que só vai pra aqui, vai pra lá, faz 5 isso aqui, minutinhos, alongou, faz isso alongou aqui, não, mano. não, Alongou nada. é o Quer ideal, alongar, prepara aí uns 30, 40 minutos pra fazer um exato. alongamento básico. A gente pode perceber, né? A gente percebe, eu tiro assim como exemplo um jogador de futebol. Ele quando vai, antes dele entrar em campo uma partida, ele tem um processo de aquecimento. Na maioria das vezes o processo de aquecimento dura o quê? Meia hora, né? Então fazem os alongamentos, fazem os aquecimentos ali, tudo isso dura o quê? Meia hora, tá vendo? Durante esse processo de aquecimento. E porque a gente, quando vai tocar, a gente tem que só aquecer, puxa o dedinho aqui, puxa a mãozinha ali, não sei o quê, o bracinho atrás e tal. Não, Não tem que dá ser uma 3 minutos, coisa. né? Não dá, tá entendendo? Então tem que ser uma coisa bem feita. E é aquela coisa, é melhor do que nada, mas não é o suficiente. E isso tem que se tornar um hábito. Não adianta só, faz uma vez, faz duas, depois, eita, esqueci, vou fazer mais não.
É boa, porque talvez de início você não sinta, mas se torna uma coisa de médio a longo prazo. A curto prazo você não sente, mas de médio a longo prazo aquela lesão pode se instalar. E quando se instala, aí para você tratar são outros 500. Eu que o diga. Certo? Imagina. Por isso você está sentindo tanta dor, acredito. Mas porque assim, tu já toca há quanto tempo, Denire? Mano, eu comecei com 12 anos. Eu vou 12 fazer anos. 35. Aí Mentira, você pô, fala pega a tua idade de violão. Vou fazer 35. Em maio agora. verdade. Tem um cara de 50, Sim, né? Ó, Que é isso, pô. comecei com 12 no violão. Eu acho que aos 15 eu passei pra guitarra. Aí, bicho, o estudo era 6, 7 horas. Às vezes eu passava direto, nem comia. Aí não tinha essa coisa. O alongamento que fazia era isso que eu tô te dizendo. O cara parava ali, passava 2, 3 minutinhos, esticava uma coisinha daqui ou dali, e nem fede nem cheira. E toma escala. Direto, tique, 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 aquela agonia no juízo. E vou fazer 35, né, velho? No meio do caminho eu peguei bateria também. E eu acho que, eu não sei, né? Eu suspeito que essa facite plantar no pé direito, que é o pé do bombo, Do bombo. que normalmente a gente pisa errado pra caramba, né? Sei lá, talvez tenha alguma coisa a ver, né? Eu não tive técnica, eu toco bateria porque precisavam de um baterista. E eu que da turma, eu tinha uma noção mais adiantada, mais uma noção melhor de marcação de tempo e tal, de divisão rítmica, percepção rítmica. Né? Então fui pra bateria, só que aí sem técnica, sem alongamento, nem nada. Né? Então, eu acho que essa facite no pé direito tem a ver com isso, né? Que a gente usa muito o peito do pé, essa parte de cima plantar, aqui. né? O terço plantar. Pronto. A gente usa muito e eu tenho certeza de que eu usei errado pra cacete. Então... pode ter sido o fator determinante para o desenvolvimento dessa facite. Mas, enfim, se cuide. Quem está assistindo aí, se cuidem, certo? Porque é muito importante o nosso corpo estar sempre bem cuidado. Né? Nosso corpo é nossa morada. Tô tendo um probleminha aqui. Tá tranquilo? Estão ouvindo de boa? Estamos te ouvindo de boa. Pronto. O recado que eu estava dando, né? Da gente se cuidar, precisa cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é nosso ganha-pão, é nosso lazer. Então a gente precisa estar inteiro, precisa estar bem com ele, para que as coisas possam fluir, certo? É esse recado que eu deixo para vocês. Se cuidem. Não deixe para tratar uma lesão quando você pode evitá-la, certo? Então, esse é o meu recado para vocês. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez, Deniere, Jeff, Denício, que me deram, né, mais uma vez, de estar compartilhando um pouco do meu conhecimento, um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo de carreira, de professor. Espero ter contribuído aí de alguma forma para o conhecimento de vocês. E espero que vocês coloquem em prática. Quem está assistindo aí, coloque em prática essas informações que eu pude trazer para vocês hoje, para evitar alguma lesão do tipo, ou ficar assim feito Deniere, né? Cheio de lesão. Ficar assim feito Deniere. Todo bichado. Total, velho. Não, mas bronca, velho. Eu não estou me alongando ultimamente com as coisas que eu faço, isso só demonstra a importância de fazer isso, independente do que você faça, né? É questão de qualidade de vida. Exato. Sim, total. É a palavra-chave, é qualidade de vida. Você estando bem com o seu corpo, você está bem com tudo. Né? Se o seu corpo está bem, está funcionando bem, as coisas fluem. Vai bem. É isso, exato. Beleza? Massa, velho. Obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter participado. Pra gente foi incrível, assim, é uma coisa que, como o nosso festival abrange trazer músicos e apresentar músicos e criar novos músicos, porque normalmente novas pessoas se inspiram e começam e despertam interesse por tocar ou por algo do tipo a partir de ver um show, de escutar um disco, de acompanhar alguma coisa. Então
além de a gente oferecer essa parte, a gente de criar essa inspiração, tentar despertar isso nas pessoas e dar esse tipo de entretenimento, a gente também está dando a oportunidade dela conhecer as partes de se cuidar, né? De se ela for entrar nesse ramo, já tentar entrar certo, e quem já está dentro, se não estiver fazendo certo, comecem a fazer certo, comecem a se alongar, se previnam, se protejam, e é isso. Pois é, meu irmão, valeu demais por estar aqui com a gente de novo. Obrigado pelas informações. Eu já estou no caminho de me cuidar, mas agora chegou ainda mais informação para melhorar o processo. E a gente vai conversar aí, viu? É isso. Se cuide, você ainda tem muito a oferecer pra gente ainda. Se cuide. Ainda tem muito rock and roll para botar para frente. Rock and roll pra rolar ainda. Valeu. Massa, galera. Um abraço. Valeu. Valeu, meu irmão. Tchau. Viva Falou. o North Rise Metal Fest. 5. Vida longa, vida longa. Vida longa. Vida longa. Valeu. Valeu.